Criação e evolução. Qual dos dois você escolhe? Na verdade, a pergunta deveria ser: por que nós temos que escolher um dos dois? E o que isso tem a ver com a minha história e com a sua história? Vem com a gente, vamos conversar sobre isso hoje. Bom encontro! Olá, amigos da Encontro, eu sou o pastor Joel, sou membro da comunidade Encontro e hoje nós vamos conversar, a partir de nossa série, falaremos sobre criação versus evolução. Há uma das confissões antigas, assim chamadas da igreja, que diz: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Você já ouviu isso? Essa é uma confissão que até um século atrás era inconteste para a maioria das pessoas. Porém, nos últimos tempos, não apenas os acadêmicos, mas também a população de forma geral contesta isso, foi popularizado. Será que é Deus mesmo o Criador do céu e da terra? Mas o que essa declaração está dizendo, afinal de contas? Vamos lembrar, de acordo com o princípio bíblico, aquilo que a gente crê como cristão, nos primeiros capítulos da Bíblia, no livro de Gênesis, diz que Deus criou o mundo e o fez de forma perfeita e maravilhosa. Ainda aquele mundo criado não havia dor, não havia sofrimento, havia harmonia em todas as relações. Porém, este mundo criado bom e perfeito pelo Criador se rebelou contra o Criador e por isso está escrito no terceiro capítulo da Bíblia, por isso veio a dor, veio a tragédia, veio todas as injustiças, a fome. Desde a rebelião da criatura contra o seu Criador, nós vivemos um tempo de caos. O Deus, no seu plano maravilhoso, planejou a sua missão de restaurar a humanidade e fez isso enviando o seu Filho Jesus Cristo, que por nós viveu, morreu na cruz e ressuscitou. Mas esse não é o tema de hoje. Nessa série nós estamos abordando esta relação entre fé e ciência. Então hoje, como já anunciado, falaremos dessa aparente oposição entre criação, conforme confessam os cristãos a partir da Bíblia, ou evolução, como alguns acadêmicos a partir da ciência. Antes de mais nada, para que eu seja honesto com vocês, eu preciso fazer pelo menos 3 considerações pessoais. Em primeiro lugar, eu creio na criação de Deus. Não falarei por isso como um acadêmico, eu não sou biólogo, não sou geólogo, não sou paleontólogo, não entendo muito de física, de astronomia. Eu entendo que estas pessoas estudam e poderiam falar muito bem aqui para vocês sobre o surgimento do universo. Mas eu vou falar como pastor que usa a Bíblia, usa a pregação para entender a verdadeira história do mundo e como essa história pode se relacionar com a ciência, inclusive as ciências biológicas e geológicas que falam desse tema da evolução. Em segundo lugar, é preciso reconhecer também que esse tema de criação e evolução tem trazido muitas controvérsias e às vezes até algumas agressões entre aqueles que falam da criação, os religiosos, e alguns então acadêmicos que não creem em nenhum Deus, são chamados de ateus, que pregam então a evolução sem a atuação de um Deus. E às vezes essas controvérsias são bastante desrespeitosas. Nós não queremos fazer isso aqui. Queremos tratar com respeito todas as pessoas, os que creem na criação e os que creem na evolução. Por fim, também preciso dizer que eu gosto muito de ouvir sobre as novas descobertas na área acadêmica, sobre o surgimento da vida. Eu realmente gosto muito desta área e leio bastante sobre isso, apesar de não ser especialista na questão da física ou da biologia, mas gosto do resultado delas. E eu entendo que as ciências ajudam a jogar luz para dentro do texto bíblico, para compreendermos ainda mais quem é esse Deus que criou todo o universo. Por isso, eu acho que o diálogo é muito positivo entre a ciência e aquilo que nós cremos também como pessoas cristãs. Dito isso, segundo o princípio divino, quando o Criador fez o mundo, descrito nos primeiros capítulos da Bíblia, este mundo feito por Deus era perfeito, mas ele não estava desenvolvido. Parece que quando a gente lê os 2 primeiros capítulos da Bíblia, Deus está dando para a sua criatura, feita a sua imagem e semelhança, a tarefa de cooperar com Ele mesmo no desenvolvimento do mundo. E assim, as profissões e as ciências foram dadas por Deus, para o ser humano, para desenvolvermos o mundo. Olhando para os textos bíblicos da criação, nos 2 primeiros capítulos da Bíblia,
Vamos ver o que diz lá em Gênesis capítulo 2, verso 28, a parte A. Diz assim: e Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra, sujeitem-na. Ou seja, homens e mulheres foram criados por Deus e Deus convidou eles para cooperar na tarefa de encher o mundo. Depois, em Gênesis capítulo 2, verso 15, diz: o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Ou seja, o jardim não estava nem cultivado nem guardado. Tarefa do ser humano cooperar com o Criador no cuidado do jardim. Por fim, depois que Deus criou os animais e Deus trouxe eles aos humanos, ele disse assim: trouxe-os a Adão para ver que nome lhes daria. O nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. Gênesis 2,19. Aparentemente o Adão foi convidado para ser um biólogo e dar nomes para os bichos. Então, na percepção bíblica, o ser humano ele coopera no desenvolvimento da criação, seja com as suas profissões ou com o desenvolvimento da ciência ou do conhecimento. Inclusive, a gente pode dizer que a ciência, o conhecimento, foi dada por Deus ao ser humano para cooperar com a criação, o cuidado com a criação. Faz parte da boa criação de Deus, a ciência e a profissão, inclusive. Talvez alguém poderia perguntar: tá, mas se as profissões e a ciência são boas, não existem situações onde elas causaram mal? Evidentemente. Se nós olharmos só como um exemplo, a criação do avião foi algo maravilhoso. A possibilidade de levar pessoas para todos os lugares do mundo, transportar mercadorias, conectar as pessoas do mundo, foi muito bom. Evidentemente que a mesma boa criação da ciência que permitiu o avião, também foi usado o avião para jogar bombas sobre pessoas. Então, depois da rebelião de Adão e Eva, pode acontecer, e acontece que tanto profissão como ciência podem também ser usados para o mal, porque foram contaminados com a rebelião de Adão e Eva. Mas o propósito inicial da ciência e das profissões foi dado por Deus, segundo o princípio bíblico, para que a gente cooperasse com Ele no desenvolvimento do mundo. E aí nós entramos então nesse tema. Tá, e como é que a gente pode falar dessa relação entre aquilo que os religiosos falam de criação, os cristãos apontam para a criação, e alguns cientistas acadêmicos que falam da teoria da evolução? Como é que a gente pode falar sobre essas duas hipóteses do surgimento do universo e da vida? Eu queria falar então, em primeiro lugar, das três hipóteses sobre o surgimento do universo e da vida. Falarei aqui de forma muito superficial, como eu já falei, eu não sou acadêmico, só para a gente retomar um pouco as três possibilidades que normalmente se usa para falar do surgimento da vida. A primeira hipótese para falar do surgimento do universo e da vida, então, é aquilo que é chamado de o evolucionismo. Nós não queremos falar muito sobre isso. Talvez quem passou pelo segundo grau, leu um pouco sobre Darwin e tenha algum conhecimento sobre essa hipótese do surgimento do universo e da vida. Segundo essa hipótese, o surgimento do universo da vida tem pelo menos três etapas, Primeiro eles falam da expansão do universo, que explica, segundo os evolucionistas, que explica como surgiu o universo a partir do que é chamado de Big Bang, que permitiu uma aceleração, um crescimento acelerado de todo o universo, do seu tempo e também do seu espaço. Isso é chamado de Big Bang, mais ou menos 13,7, 13,8 bilhões de anos atrás, segundo os cientistas. Depois, a segunda, então, dentro dessa hipótese do evolucionismo, o surgimento da vida, mais ou menos 3,5 bilhões de anos atrás, surge a vida aqui no planeta Terra. 4,5 bilhões de anos atrás surgiu o Sol, com os planetas, há 3 bilhões e meio de anos atrás, então, o surgimento da vida aqui. E, por fim, a evolução das espécies, a vida que surgiu então 3,5 bilhões de anos atrás, segundo os cientistas, a evolução das espécies, culminando até mais ou menos 200 mil anos atrás com o surgimento do Homo sapiens, da raça humana no nosso planeta. Essa é a teoria da evolução e tenta explicar então o surgimento do universo e da vida. Em segundo lugar, uma segunda hipótese, alguns dizem que olhando para o universo, olhando para a perfeição que nós temos no universo, as leis da física, a biologia, o desenvolvimento da vida, tudo é tão perfeito que não tem como achar que isso veio por acaso. Então algum grupo diz que tem lá o dedinho de alguém, um design inteligente, uma desenho inteligente que proporcionou então o surgimento do universo com as leis,
da física, da matéria e da química, também as leis da biologia e da vida. Esse grupo é chamado então de design inteligente, não quero entrar muito nesse assunto aqui. Por fim, a terceira hipótese é a hipótese dos criacionistas, aqueles que creem num Deus que criou todas as coisas a partir do nada, sejam as coisas inanimadas, a matéria, seja a vida no nosso planeta, criada por um ser que fez tudo isso. Dentro desse grupo dos criacionistas, no qual, como eu já falei antes, eu me incluo, existem pelo menos dois subgrupos. Um que defende que a criação foi feita por Deus, um criador, mas esse criador pode ter criado de forma evolucionista. Eu chamei aqui da criação evolutiva, como alguns defendem que o criador fez, mas fez de forma evolutiva, como a ciência defende. Outros, dentro do grupo da criação, defendem que a criação foi literal, como está descrito em Gênesis capítulo 1 e 2, depois do desenvolvimento da humanidade, de Gênesis capítulo 3 até capítulo 11, como a humanidade preencheu então o planeta. Essas são as três hipóteses que nós temos e que nós queremos falar aqui. A partir dessas três hipóteses, quero falar um pouco mais sobre aqueles que creem na evolução sem o agir de Deus e aqueles que creem na criação a partir dos textos bíblicos ou dos textos religiosos. E eu quero falar de algumas incoerências ou alguns problemas que nós encontramos tanto naqueles que falam da evolução como da criação, que deveríamos discutir. Em primeiro lugar, queria falar sobre os críticos da criação. Talvez, e é importante, não digo isso como cientista, porque eu não sou, mas existem coisas no universo que a ciência também não consegue explicar. Por exemplo, disse que a partir de uma singularidade o universo expandiu rapidamente, que é chamado de Big Bang. De onde é que veio essa singularidade que fez uma expansão do universo? E tem muitas coisas que a ciência não explica. Eu acompanho algumas vezes alguns canais de cientistas e quando vem uma descoberta nova, parece que vem perguntas novas não respondidas. Então eu preciso dizer isso, existem percepções, existem coisas que a ciência não consegue explicar sobre o universo e sobre a vida. E nós precisamos perceber isso. Em segundo lugar, nós precisamos perceber que os textos bíblicos não podem ser analisados com os óculos da ciência moderna do século pós-iluminismo, dos séculos pós-iluminismo. Tem um canal de TV da Rede Globo chamado Viva, que costuma mostrar programas antigos da década de 80, da década de 90, novelas e seriados que apareciam naquela época. Eu acho muito interessante porque os seriados e novelas daquela época às vezes usam frases e expressões que são consideradas difíceis ou preconceituosas nos nossos dias. Então, para não ter problemas, a Rede Globo, quando vai mostrar essas programações, eu imagino que outros canais também, eu vi ali na Viva, sempre tem uma mensagem assim: esta obra reproduz comportamentos e costumes da época em que foi realizado. Ou seja, hoje em dia, olhando para trás, percebe-se que alguns textos e alguns programas que faziam lá não tinha a mesma reflexão que nós hoje. Nós não podemos ler aqueles seriados e aquelas novelas daquele tempo com os óculos da reflexão que se faz hoje, senão a gente comete injustiça contra os atores e autores daqueles programas. Eu queria dizer isso também sobre a ciência. Quando a ciência usa os óculos da história crítica pós-iluminista, onde tem que estar tudo encaixadinho na métrica da história, e pega essa régua e coloca em Gênesis 1 e 2, ela também está violentando o propósito dos textos lá. Não havia na compreensão judaica daquela época a preocupação de que tudo fosse metricamente colocado numa régua da história. Isso não era preocupação, não havia esse interesse. E quando a gente olha então para o passado com esta régua, a gente está sendo injusto com os autores e com o propósito daquele texto. Então, querer colocar a Bíblia na métrica da ciência moderna, a gente acaba sendo injusto, e existe uma incoerência sobre isso. Também queria falar sobre aqueles que fazem uma leitura literal da Bíblia. Também a gente pode perceber de perguntas não respondidas. É muito comum alguns dizerem que, se a gente pegar a genealogia bíblica, nós temos 6.000 anos de história, de Gênesis capítulo 12, de Gênesis capítulo 5 até os dias de hoje. Será que o mundo então teria 6.000 anos apenas? Tem muitos
muitos biólogos e geólogos que dizem outra coisa. E aí nós podemos também perceber alguma coisa que a gente precisaria ouvir como cristão. Por exemplo, será que o mundo foi criado em 6 dias de 24 horas? Lá em Gênesis capítulo 1 fala que foi em 6 dias, mas eram 24 horas. Se você olhar lá, bem no começo da criação em Gênesis, o sol só foi criado no 4º dia. Ou seja, os 3 dias anteriores não podiam ser medidos pelo sol em 24 horas. Talvez fossem dias diferentes. Será que o longo tempo que o universo tem, será que foi só 6.000 anos? A Bíblia diz que para Deus um dia que nem 1.000 anos, 1.000 anos que nem um dia. Então Deus conta o tempo diferente. Talvez nós pudéssemos olhar um pouquinho para aquilo que a ciência está dizendo e perceber, sim, o Deus do universo é um Deus de eternidade a eternidade, e talvez o tempo da criação foi maior do que aqueles 6 dias de 24 horas. Ou, quando nós cristãos lemos os textos da criação e da expansão das pessoas no planeta, nos 11 primeiros capítulos da Bíblia, será que nós também não estamos lendo os livros, esses capítulos com óculos da ciência moderna? Explico. Algumas vezes já ouvi pessoas tentando dar explicações para alguns textos que não se tem condições de colocar na régua da história. E aí tentam forçar, esgaçar o texto bíblico para que o texto encaixe na régua daquilo que nós compreendemos como história hoje, ou como se deve descrever a história. E aí a gente acaba, como cristão, a gente pode produzir algumas incoerências. Há perguntas que a gente não precisa conseguir responder. Por exemplo, a pergunta que alguns ateus fazem: se Deus criou apenas Adão e Eva, com quem casaram seus filhos? Ou como a gente pode dizer que teve uma pessoa, conforme Gênesis capítulo 5, que viveu 969 anos? Ou como a gente pode descrever uma inundação que cobriu todo o planeta, se fisicamente não tem como a gente sustentar isso? Talvez a gente pudesse, e nós cristãos não precisamos ler também Gênesis 1 a 11 com os nossos óculos da ciência moderna, mas entender que aquele texto que foi escrito de Gênesis 1 a 11 tinha um propósito específico, e ele não quer dizer como Deus fez o mundo, mas ele quer dizer quem fez o mundo e por que fez. E a ciência pode nos ajudar a entender o como. Cito um exemplo: a palavra Adão, que descreve lá em Gênesis capítulo 3, a palavra Adão também pode ser traduzida como humanidade, Eva como a mãe das mulheres. Talvez o Criador, ao criar o ser humano, talvez colocou a humanidade no jardim do Éden. A gente não precisa tentar brigar com a ciência, talvez sim, havia bastante pessoas lá. Dito isso, sobre aqueles que são contrários à hipótese da criação e sobre aqueles que leem os textos bíblicos de forma literal e que acabam tendo conflitos, a pergunta é: como nós lidamos então com esses conflitos a partir da fé cristã? Em primeiro lugar, quero sugerir que nós tenhamos diálogo entre os dois lados. O diálogo é a forma de a gente lidar com o conflito. A ciência e religião não precisam ser opositores. Como cristão, como pastor, eu creio que Deus inclusive criou a capacidade do desenvolvimento científico e nos deu. A ciência coopera com a religião, coopera com a fé, coopera com este mundo. Inclusive, através dessa câmera que nós estamos falando, tantas coisas foram a partir do desenvolvimento científico e foi para o nosso bem. Então, não precisa ter oposição entre ciência e religião e nem entre criação e evolução. A Bíblia, por exemplo, ela diz quem criou e por que criou, qual é o propósito. A ciência pode explicar como foi isso. Ela não consegue explicar tudo ainda, tem muitas lacunas, mas ela pode estar pesquisando sobre o como nessa questão. Inclusive, a história bíblica, mesmo do Antigo Testamento, que conta a história do povo de Israel, tem muitas lacunas. Haviam outros povos naquela época, e a Bíblia não conta sobre todos os povos. É pesquisa histórica, os cientistas que fazem pesquisa histórica podem jogar luz para dentro do texto bíblico, contando da história dos povos que estavam em volta do povo de Israel, que nós não temos acesso através da Bíblia. Também podemos perceber que existem muitas descobertas da linguística, da literatura, da filosofia, da geologia e da antropologia que nos ajudam a compreender ainda mais o texto bíblico. Então a ciência não é opositora, mas ela joga luz
para dentro da compreensão da fé. Em segundo lugar, quando a gente tem esses conflitos entre fé e ciência, o nosso pedido é que haja humildade. A ciência não tem respostas. A pesquisa científica, seja da geologia, da biologia, da física, física quântica, agora uma novidade, eles não têm resposta para todas as perguntas. Talvez uma humildade seria importante nesse sentido. Da mesma forma, também os cristãos poderiam ter mais um pouco de humildade, segundo o meu pensamento, e ouvir o que a ciência está descobrindo, até para poder compreender um pouco mais da fé. Terceiro lugar, quando a gente olha para os 2 primeiros capítulos da Bíblia, Gênesis 1 e 2, temos que olhar para o propósito deles. Temos que lembrar que eles foram dados por um povo que tinha passado 400 anos como escravo no Egito, e agora, sob o poder de Moisés, sob a mão de Moisés e o poder de Deus, foram tirados do Egito, e antes de tomar posse da terra prometida, onde hoje é Israel, este povo tinha trazido consigo a cultura e um pouco da religião do povo egípcio. E o povo egípcio, entre outras coisas, adorava os astros. E agora Deus dá um texto bíblico para eles através de Moisés, onde nesse texto está escrito quem criou, inclusive, os astros. E o Deus daquele povo era o Deus que estava acima dos astros, inclusive. Então o propósito era um propósito missionário de Gênesis 1 e 2, não de escrever como foi feito, mas quem fez e o poder daquele que fez. Em quarto lugar, quais são as possibilidades de conciliação? Eu digo isso agora de uma forma pessoal. Se você é cientista e conhece um pouco de qual é a proposta da ciência para o surgimento da vida, a hipótese de alguns cientistas para o surgimento da vida e do universo, e você botar ao lado de Gênesis capítulo 1, você vai perceber semelhanças, inclusive. A Bíblia diz que só no 4º dia Deus fez o sol, mas no primeiro dia Deus disse: haja luz. Que luz era aquela? Não era o sol. Talvez não seria o Big Bang ou a expansão acelerada? Se você pegar as etapas da criação, se você olhar para o Gênesis 1, você vai ver que primeiro Deus faz os animais no mar, depois faz os répteis, as aves, os mamíferos, o ser humano na última etapa. Se a gente olhar um pouco para a proposta que os cientistas falam para o surgimento da vida, também foi assim. O surgimento da vida iniciou na água, nos mares, os répteis, depois os animais nos mares, os répteis estão na segunda etapa, as aves e os mamíferos como o último na escala, segundo a teoria da ciência, na escala da evolução. Tem semelhanças, inclusive, mesmo que o propósito de Gênesis 1 não é dizer como Deus descreve, mas existe alguma semelhança. Talvez seria possível alguma conciliação. Por fim, a gente lida com esses conflitos. A ciência é revelação da sabedoria e da criatividade de Deus. Ciência e o descobrimento, o desenvolvimento científico profissional faz parte da sabedoria de Deus dada ao ser humano. E tem coisas que a Bíblia não revela, mas a ciência pesquisou. Por exemplo, sobre a teoria da relatividade geral, que explica a gravidade. Não tem nenhuma linha na Bíblia falando sobre isso, sobre as muitas galáxias, sobre os buracos negros. Não tem nenhuma linha na Bíblia sobre muitas coisas da química. E a gente pode dizer que essas coisas da gravidade estão provadas e a ciência descobriu, não tem na Bíblia, mas ela ajuda a gente a entender como Deus fez o mundo e o mundo perfeito. Queria concluir assim essa parte com um testemunho pessoal. Para mim, quando eu olho as descobertas da ciência, nos últimos anos muitas descobertas, especialmente da área da astronomia, que eu acho muito bonito, quando eu olho para as descobertas, eu percebo que a minha fé aumenta. Vou dar um exemplo. Este ano fazem 100 anos que descobriram que existem outras galáxias. Até então só conheciam a nossa galáxia, a Via Láctea. Há 100 anos atrás perceberam que existia uma outra galáxia, Andrômeda, que fica a 2,5 milhões de anos-luz daqui da nossa galáxia. Depois desses 100 anos, já se descobriu e se sabe que existe entre 2 e 3 trilhões de galáxias. É muita coisa. E aí nós percebemos que o universo é grande e é perfeito, e tudo funcionando com as leis que Deus colocou na criação do universo. Quando eu olho para isso, pessoalmente, eu fico ainda mais crente. Olho para esse Deus que é um Deus perfeito, que fez as leis da natureza perfeita, e o tamanho de Deus é maior do que as pessoas do tempo bíblico podiam saber ainda. Deus é grande, e eu fico com mais fé.
Também quero dizer isso. Se você acha que Deus criou o mundo em 6 dias e 24 horas, há 6.000 anos atrás, também não há nenhum problema crer isso, porque a Bíblia não tem o propósito de discutir isso, nenhuma dificuldade, não deveria ser nenhum tipo de conflito. A gente vai poder acreditar que talvez foi, então, em 24 horas, de 6 dias, há mais ou menos 6.000 anos atrás. Eu queria encerrar, então, esse momento do testemunho pessoal, contando uma frase que eu ouvi dos jovens aqui da Comunidade Encontro. Certa vez participei aqui dos jovens da Comunidade Encontro, onde tratamos esse tema da fé e ciência, entrou a questão da criação e evolução, e aí um dos jovens, ele disse algo que eu achei muito bonito. Ele citou o seguinte: não importa tanto para a fé cristã a maneira de como o mundo foi feito, pois isso não é a base da fé. O que importa é crer em Jesus e ter Ele como Senhor e Salvador. O resto é resto. O que eu faço com isso? Em primeiro lugar, a fé cristã permite duvidarmos do como. Para a ciência, isso é uma constante dúvida, inclusive. E a constante dúvida para a ciência faz a gente ir atrás para descobrir mais e mais. Em segundo lugar, quanto a quem criou e por que criou, a fé responde essa pergunta. Portanto, não precisamos duvidar sobre quem e por quê, porque aí o princípio bíblico, o texto bíblico dá essa resposta. Não há necessidade de brigarmos com a ciência. A ciência também foi criada por Deus para que pudéssemos compreender e desenvolver este mundo maravilhoso, feito por Ele, no qual eu e você fomos colocados. Vamos falar com Deus? Senhor Deus, muito obrigado que deste sabedoria e inteligência para tantas pessoas pesquisarem e descobrirem tantas coisas que jogam luz, inclusive, para a nossa fé. Somos mais crentes, cremos mais no Teu poder, no Teu amor, quando nós olhamos para a maravilhosa criação, para tudo que nós temos no universo, as leis da física. Nós percebemos em todo o universo, em todos os astros, em todas as galáxias, as leis da biologia que fazem desenvolver a vida. Muito obrigado, Deus, por tudo. Pedimos que Tu venhas abençoar cada um que neste dia pôde ouvir esta mensagem. Amém. Tapeceiro, não se engana, sabe o fim desde o começo. Trança voltas, 1000 desvios sem perder o fio. Minha vida é obra de tapeçaria tecida de cores alegres e vivas que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera pro meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto, obra de arte pra honra e glória do tapeceiro. Minha vida é obra de tapeçaria tecida de cores alegres e vivas que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho.
as contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera pro meu bem. Quando se vê pelo lado certo, todas as cores da minha vida dignificam a Jesus Cristo, o tapeceiro. O tapeceiro. O tapeceiro.